Gravando. Certo. Então, bem-vindos a todos. Obrigada pela presença, Arthur Fassoni e todos os presentes, tá? Gostaria de pedir desculpas que o último a gente acabou tendo que cancelar, mas foi por uma razão de saúde. Então, a gente vai abrir essa última sessãozinha aqui de biomatemática, abrir e fechar, né? Lembrando de novo que está sendo gravado, então, se tiver qualquer interação, saibam que está sendo gravado, vai ser disponibilizado depois para o YouTube. Tá? Então, é isso. Se quiser botar seu slide, por... Pronto. É isso. Tá certinho, perfeito. Tá bom. Vou agradecer inicialmente o Yuri e a Andréia pelo convite aí, mais um convite. Mais uma vez, um prazer estar apresentando aqui alguma coisa que nós temos trabalhado aqui sobre câncer. E dessa vez vou apresentar algo um pouco mais teórico, não tanto compromisso com a realidade quanto uma outra apresentação que tive a oportunidade aí no grupo de vocês, sobre a leucemia. Dessa vez, alguns resultados mais matemáticos, algumas especulações mais matemáticas, mas que tem, sim, bastante aplicação no câncer, mas não algo muito conectado diretamente à clínica. Então, eu vou falar sobre invasão do câncer mediada pela diversidade fenotípica. Tá? Esse é um trabalho que está um pouco de stand-by devido à pandemia, mas eu vou falar bastante sobre o modelo de Lotka-Volterra, de competição de duas espécies. Eu vou mostrar como que ele pode ser usado para entender como um modelo de brinquedo, não um modelo simples, para entender a iniciação do câncer, né? E vou mostrar um resultado teórico sobre resiliência, eu vou explicar o que eu quero dizer sobre resiliência, esse resultado teórico nesse modelo de Lotka-Volterra. Apesar desse modelo de Lotka-Volterra ser antigo, né, praticamente 100 anos, esse resultado é novo, é um resultado que a gente obteve em 2019, e acho que eu vou pular essa parte aqui da prova, do resultado, para gastar mais tempo falando sobre generalizações, né, para o modelo de Lotka-Volterra com 3, com N espécies e infinito dimensional também. Na verdade, né, esse resultado aqui, ele gera a pergunta que a gente quer, então, que a gente se faz quando a gente fala de 3 ou N ou infinitas dimensões aqui no modelo de Lotka-Volterra. Então, acho que isso vai ficar claro à medida que a gente for apresentar. Então, como introdução, eu vou falar um pouquinho sobre resiliência ecológica, né? Resiliência ecológica se refere à habilidade de um sistema biológico, pode ser um sistema ecológico, mas um sistema biológico dentro do corpo humano também, de manter, né, de reter o seu estado presente quando sujeito a alguma perturbação, certo? Então, resiliência se diz respeito à capacidade, né, de permanecer no estado que se está. E então eles aplicaram, né, vários ecologistas, ecólogos aplicam esse conceito de resiliência à ecologia, a ecossistemas, né, ambientes, e também é possível aplicar em qualquer modelo biológico. Nós vamos aplicar aqui para o câncer, tá? Mas no contexto geral, né, falando assim inicialmente aqui. E daí tem essas perturbações que ocorrem, que a gente quer
não está sujeito a essas perturbações, a gente quer se manter firme quando elas ocorrem, são dois tipos de perturbações que vão ocorrer aqui no sistema. Pensa no modelo de EDOs, ou um modelo de EDPs, né, por exemplo, também, tanto faz. Perturbações nas variáveis de estado. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema de EDO, eu mudar a minha condição inicial, né, ou mudar a minha variável x de t. Ela sofre perturbações. Eu introduzo novos, um número, uma quantidade de células ali, por exemplo, tem um sistema de EDOs que modela câncer. Eu introduzo mais células tumorais ali, ou eu retiro células normais, né? Ou no modelo ecológico de florestas, eu desmato muitas árvores ali, então eu estou perturbando a quantidade dinâmica que varia ali. Então, isso dependendo, né, se o meu sistema for biestável, o meu estado pode estar numa bacia de atração aqui, e isso pode, essa perturbação na variável de estado pode levar o sistema a outra bacia de atração, se eu tirar ou introduzir quantidades grandes ali, né? E outro tipo de perturbação é perturbação nos parâmetros. Então, em vez de mover as trajetórias no espaço de fase, eu modifico os parâmetros vão modificar o próprio retrato de fase, as próprias bacias de atração, pode até gerar bifurcações, se for o caso. Então, aqui o que acontece as forças intrínsecas que modelam o meu sistema, elas estão sofrendo perturbações, né? Arthur, essa propriedade é uma propriedade dos pontos de equilíbrio ou do sistema em qualquer ponto? Quando você fala de bacia de atração, a gente pensa mais em ponto de equilíbrio, não é? Isso. Bacia de atração é ponto de equilíbrio. É uma propriedade do ponto de equilíbrio. Mas aqui eu posso pensar no sistema como um todo também. Tá. Aqui eu não estou introduzindo uma noção rigorosa, vai ficar um pouco mais claro lá na frente, mas eu posso pensar no meu sistema, porque eu posso não ter um ponto de equilíbrio e perturbar os parâmetros e com isso surgir um ponto de equilíbrio também. Isso pode ser uma bifurcação, né? Uma bifurcação também. Então, em sistemas biológicos reais acontecem mudanças nos parâmetros e nas variáveis de estado ao mesmo tempo. Isso vão levar ao que a gente vai chamar de mudanças de regime. Eu vou explicar isso melhor no próximo slide, né? Então, o objetivo é entender a resiliência de um sistema e predizer a ocorrência de uma mudança de regime com antecedência. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ponto de equilíbrio, né? O meu retrato de fase é esse landscape aqui, né? A minha trajetória atual do sistema, tá? O meu sistema convergiu para esse ponto de equilíbrio aqui. Então, estou vivendo naturalmente, está tudo em equilíbrio do meu sistema. E daí, de repente, eu mudo o parâmetro do meu sistema. Daí, mudando o parâmetro lentamente eu posso mudar para esse tipo de retrato de fase, né? E, por algum motivo, eu vou modificar as variáveis de estado, eu vou introduzir mais células, eu vou retirar mais células, que seja, e vou ter perturbações aqui na minha variável de estado atual, eu vou puxá-la para cá, né? Pode ser que ela seja levada a outra bacia de atração aqui. E daí ela converge para, né, a trajetória do sistema vai convergir para outro ponto de equilíbrio. Então, essa é a ideia, né? Aqui eu tenho uma resiliência alta, aqui eu tenho uma resiliência baixa. O que acontece é que mudança na variável de estado e nos parâmetros ocorre ao mesmo tempo, né, em todo o sistema biológico. Por exemplo, pensando no câncer, do ponto de vista, né, do câncer, esse aqui pode ser o estado natural, normal, né, onde a gente não tem câncer. Um ponto de equilíbrio onde o nosso corpo está tranquilo ali, está saudável. Com o envelhecimento nosso,
ou com hábitos de vida, né? Ou exposição a fatores ambientais, alguns parâmetros podem mudar e você pode mudar a bacia de atração aqui, né? E daí pode ser que você esteja agora nesse contexto aqui, nesse retrato de fase, onde agora pequenas perturbações levam ao risco do surgimento de câncer. Que, na verdade, o tempo todo estão surgindo células mutantes no nosso corpo, o tempo todo. Só que o nosso corpo ele tem um sistema de controle, mecanismos, né, celulares que detectam essas células diferentes, essas células que com erros no DNA e eliminam essas células. Por isso que tem uma alta resiliência aqui, né? Só que a combinação de fatores ambientais, etc., que geram uma baixa resiliência, somada, né, combinada com mutações que ocorrem o tempo todo, é que, em geral, vai levar ao surgimento do câncer. Não sei se ficou claro. Mas vamos seguir. Então, a resiliência ecológica a gente pode dividir em 3 aspectos. Definir a resiliência, quantificar a resiliência e aplicar os conceitos. Isso vai ficar mais claro nos próximos slides. Eu vou primeiro definir a resiliência. Então, aqui, né, tem, de novo, 2 bacias de atração. A gente vai ter 3 medidas matemáticas para definir resiliência num sistema dinâmico. Então, para o meu sistema dinâmico, eu estou considerando aqui um sistema autônomo de EDOs, né, com campo ali em Rn de classe C1, e eu tenho um ponto de equilíbrio P, e eu tenho estável, e eu tenho a bacia de atração dele, né? Então, 3 tipos de medidas de resiliência que ele pode ter. Latitude, que vai medir, por exemplo, a área ou o volume n-dimensional dessa bacia de atração. A precariedade, né? Então, a precariedade já é outra medida. Quando eu tenho uma condição inicial na bacia de atração, uma condição inicial x0, eu vou medir a distância dessa condição inicial à fronteira da bacia. Então, essa distância aqui é a precariedade. É a precariedade desse ponto aqui. E, por último, a resistência, que vai ser caracterizada pela profundidade da bacia de atração. Então, pensando aqui no modelo de EDOs, no plano, por exemplo, um sistema autônomo de 2 EDOs, a latitude é exatamente a área da bacia de atração. Seu retrato de fase está no plano, você calcula a área da sua bacia de atração. A precariedade é você pegar uma condição inicial, que tem algum motivo biológico, você considerar aquela condição inicial, e calcular a distância, né, ou a menor distância daquela condição inicial para a fronteira da bacia. Então, quanto menor a precariedade, mais próximo da fronteira da bacia você está mais sujeito a ir para outra bacia de atração, que pode não ser bom, ou pode ser bom, dependendo do que representar esse ponto de equilíbrio seu. E, por último, a resistência, que mede essa profundidade, ela, em geral, é caracterizada por expoentes de Lyapunov, que vão exatamente medir a dificuldade, né, de você mover, né, essas trajetórias no sentido contrário ao campo aqui, né? É uma espécie de medição da inclinação aqui do campo, né? Os expoentes de Lyapunov. Nesse artigo aqui do Mitra, do Kutz e do Donner, de 2015, eles reveem essas 3 medidas aqui. Bom, falamos do contexto geral, vamos falar agora do modelo de Lotka-Volterra e como que a gente aplica isso. E o modelo de Lotka-Volterra para iniciação de câncer, né?
O modelo de Lotka-Volterra de competição é um modelo clássico em biomatemática, todos nós aprendemos ele aí em disciplinas de equações diferenciais, da graduação, livros introdutórios aí de biomatemática, e ele é um bloco, né, um tijolinho que você usa para construir modelos muito mais complexos em câncer, em ecologia, em diversos lugares, diversas áreas, você usa esse modelo de Lotka-Volterra e torna ele mais complexo, né? Então, uma versão já não dimensional dele é dada por isso aqui. Eu tenho duas equações para x e para y. X vai ser a população nativa, que eu vou encarar como células normais. Y, a população invasora, que vão ser células tumorais, células do câncer, né? E depois que eu faço a dimensionalização, eu fico só com 3 parâmetros: alfa, beta e delta. Então, aqui para o x, eu tenho x que multiplica 1 menos x. É um modelo logístico, com capacidade de suporte 1. E aqui eu tenho menos alfa e y. Então, alfa é o coeficiente de competição das células tumorais contra as células normais. E daí aqui para o y, eu tenho y, 1 menos y, multiplicado por delta. Então, eu tenho de novo crescimento logístico. Aqui a taxa de crescimento é 1 porque está normalizado. E aqui a taxa de crescimento é delta, que é exatamente a razão entre as taxas de reprodução das populações invasora, Y, e da população nativa, X. E o beta aqui, de novo, é a competição agora das células normais contra células tumorais. E eu vou considerar o regime alfa e beta maiores do que 1. Meus parâmetros, então, vão ser alfa e beta maiores do que 1, onde a competição interespecífica, ou seja, a competição que uma espécie causa na outra, o dano competitivo que uma espécie causa na outra, é maior que o dano competitivo que uma espécie causa em si mesma. Porque eu tenho crescimento logístico que modela limitação no espaço, nos nutrientes. Então, os próprios células tumorais aqui competem entre si, com coeficiente de competição 1, e as células normais com coeficiente de competição 1 aqui entre elas. Mas daí o dano que uma espécie causa na outra é um alfa e um beta que é maior do que 1, porque a competição interespecífica é maior que a intraespecífica. E daí eu vou considerar, então, alfa e beta maiores do que 1, eu tenho os seguintes pontos de equilíbrio. 1, 0 e 0, 1, né, que correspondem à sobrevivência só de uma das populações, e eles vão ser nós estáveis. Eu vou ter um ponto de cela no interior do primeiro quadrante, que vai ser descrever a coexistência, mas como ele é um ponto de cela, a coexistência não é possível. E a origem é um nó instável. É possível provar que todas as trajetórias são limitadas e convergem para um ponto de equilíbrio. É possível mostrar que o retrato de fase está dividida em duas regiões abertas, que são as bacias de atração desses dois pontos aqui sobre os eixos, e que a separatriz entre as bacias de atração é a variedade estável desse ponto de cela aqui. E o lado esquerdo dessa variedade estável é também uma conexão vindo lá do ponto na origem. Então, é uma conexão heteroclínica. Então, esse aqui é o retrato de fase para alfa e beta maiores do que 1. Eu tenho esse ponto de equilíbrio aqui, que é a sobrevivência apenas da população nativa, porque x é 1 e y é 0. Esse ponto de equilíbrio, que é apenas a população invasora, que é o câncer, por exemplo. E esse ponto de cela, e esses dois pontos aqui são estáveis. Então, qualquer condição inicial ou vem para cá, ou vai para lá. E aqui eu tenho a separatriz, que é uma curva que separa essas duas bacias de atração, e ela é a variedade estável desse ponto de cela aqui. Ou seja, qualquer condição inicial nessa curva preta, ela se aproxima e converge para esse ponto de cela aqui, PC. Okay? Então, em geral, como é que a gente entende esse modelo aqui para o surgimento do câncer? A gente entende que a condição inicial seria aqui,
um zero, e está tudo bem. Células normais vão continuar ali vivendo e não vai ter câncer. E daí o que acontece? A todo instante surgem células invasoras, né? Células mutantes. Uma célula normal se torna uma célula mutante, por exemplo, por causa de algum erro na replicação celular. Então, a condição inicial, em vez de estar aqui, ela está nessa reta aqui. Ela está nessa reta. X igual a 1 e Y variando. Né? Então, tem que ter um valor alto de células mutantes para que eu caia nessa bacia de atração aqui e tenha, então, a iniciação do câncer, né? E com o passar do tempo, o câncer elimine as células normais. De novo, isso aqui é um modelo de brinquedo, mas dá para ter alguma ideia. Esse modelo é usado do jeito que está aqui, em modelos bem clássicos para câncer, tá? Desde a década de 90 até hoje em dia tem sido usado esse modelo. A representação do jeito que está aqui está um pouco exagerado, né? Em geral, essa separatriz vem bem mais aqui embaixo. E aqui, todo o processo de surgimento de uma célula tumoral é resumido com simplesmente eu colocar minha condição inicial em algum ponto aqui, né, da reta x igual a 1, y, algum valor positivo. Esse processo é muito mais complexo, né, porque surge uma célula com alguma mutação, ela desenvolve outra mutação, desenvolve outra. Depois que ela desenvolveu uma série de mutações, é que ela é considerada, de fato, uma célula tumoral. Na maioria dos cânceres é assim. E daí ela vai se desenvolvendo, né? Isso tudo aqui eu estou simplesmente simplificando, considerando que, de repente, surgiu uma quantidade X, Y de células tumorais, e eu quero saber se isso leva ou não ao desenvolvimento do câncer. Tá? E eu quero estudar melhor essa separatriz aqui. Esse modelo é muito conhecido de todos os livros didáticos aí, de cálculo, de equações diferenciais, e todos eles fazem análise, né? São 4 retratos de fase possíveis, dependendo dos parâmetros. A gente tem aqui um retrato de fase para esse parâmetro, essa condição aqui de parâmetros, e não se investiga mais, além disso, a questão dessa separatriz. A minha pergunta aqui, inicial, é o que acontece com essa separatriz aqui? Como que ela é caracterizada? O que acontece se eu mover os parâmetros? O que acontece com essa separatriz? Tá? Então, essa é a pergunta que a gente se fez. A gente conseguiu provar um resultado matemático para essa pergunta que eu vou passar, então, a falar. Né? De um resultado a respeito da resiliência no modelo de lógica Voltaire e a interpretação biológica. Esse teorema aqui é de um trabalho que a gente publicou em 2019. Então, eu vou tentar explicar esse teorema aqui. Então, considere aquele modelo que eu apresentei anteriormente, com essa condição dos parâmetros, e seja essa a variedade estável lá. Né? E esse chapéu é a variedade estável com a origem. Então, eles têm a seguinte propriedade. Ela é a fronteira da bacia de atração. Isso todo mundo já sabe, né? Agora, para valores fixados do parâmetro, se eu fixo os parâmetros, essa variedade estável é o gráfico de uma função suave, né? ys de x. Então, voltando aqui, ela é um gráfico de função. Ela não pode não ser um gráfico de uma função ys de x. Tá? Soluções começando acima dela convergem para PI e soluções começando abaixo dela convergem para PN. É o que eu expliquei antes. Agora, uma coisa interessante, já um pouco nova. Essa função S de x é estritamente crescente com respeito a x. Então, essa função sempre vai crescer aqui. Esse aqui é um retrato de fase numérico, mas aquele resultado lá, então, é matemático, que quanto maior o x, então, maior o S de x, ou seja, quanto maior a quantidade inicial da população nativa, maior tem que ser a quantidade inicial
da população invasora para que haja uma invasão bem-sucedida. Tá claro? Para que eu esteja acima da separatriz. Item 2. Essa função S de x satisfaz essa equação integral aqui, que é uma equação integral um pouco feia, mas eu tenho aqui S asterisco de x vezes uma exponencial. A gente prova que essa exponencial aqui é bem pequena, é bem próxima de 1, na verdade, de modo que a S de x é bem aproximada por essa função S asterisco. E essa função S asterisco aqui, eu tenho essa cara simples aqui. Ela é como se fosse um monômio, né? Aqui com expoente real. O expoente é delta. Então, é uma potência de x elevado a n, por exemplo. Tá? Só que você bota o a e o b aqui, quando x é a dividido por a aqui dá 1, ela passa no b. A e b são as coordenadas do ponto de Cela, né? E o delta aqui, então, ele vai ser o expoente. Então, x, a é essa coordenada aqui, b essa aqui, e o delta é o expoente. Então, o que acontece? Para delta menor do que 1, eu tenho uma coisa assim côncava para baixo, né? Porque eu tenho uma coisa tipo raiz de x, raiz cúbica. Para delta igual a 1, eu tenho uma reta. Para delta maior do que 1, eu tenho potências, x ao quadrado, x ao cubo, vai ficando côncava para cima, assim, certo? Isso para todo delta, não só inteiro, mas real. E daí, com isso, olha que interessante, eu consigo provar que não só S asterisco tem esse comportamento que eu imagino, mas a S. Olha só, quando eu fixo os parâmetros e o x e vario só o alfa, a função que associa a cada alfa o valor S de x alfa é estritamente decrescente. Então, o que acontece? Eu fixo um x qualquer. Vou fixar x igual a 1, mas pode ser outro x. E vario o alfa, a função vai ser decrescente com respeito ao alfa. Então, à medida que eu aumentar o alfa, essa separatriz aqui vai caminhar aqui para baixo. Para qualquer valor de x. Então, à medida que eu aumento o alfa, toda essa curva vem para baixo aqui. Eu estou aumentando o alfa, eu estou diminuindo essa bacia de atração do PN. Eu estou tornando mais fácil que o câncer invada. Então, lembrando, o alfa é o coeficiente de competição das células tumorais. Então, à medida que as células tumorais são mais competitivas, essa bacia de atração aqui vai diminuindo e vai sendo mais fácil de acontecer a invasão. É esse resultado aqui está mostrando isso. Analogamente, a função que associa a cada beta o valor da separatriz ali para um x fixado é estritamente crescente. Beta é o coeficiente de competição das células normais, né? Então, é o contrário. As células normais são mais competitivas, elas vão melhorar a bacia de atração dela. Agora, o delta é interessante, porque o delta, o comportamento depende se eu estou à esquerda ou à direita do ponto de Cela. Se eu estou à esquerda do ponto de Cela, x menor do que a separatriz é crescente. E se eu estou à direita, a separatriz é decrescente. Ou seja, se eu estou aqui à esquerda e eu aumento o delta, isso aqui sobe, a separatriz sobe. E se eu estou à direita, a separatriz desce. É porque é o comportamento da raiz, né, enésima. Raiz quadrada, eu estou tipo aqui assim. Raiz cúbica, eu subo aqui e desço do lado de cá, né? E assim por diante. Então, para condições iniciais aqui com x igual a 1, é interessante o quê? Se eu aumentar o delta, eu vou prejudicar a minha bacia de atração aqui aliás, do contrário. Se eu diminuir o delta, eu vou trazer isso aqui para cá, né? Que o expoente de 1 vai para meio, para 1/3, o delta está diminuindo. O delta diminui, essa separatriz vem para cá, e eu tenho mais chance do câncer invadir.
Esse é o resultado aqui. E esse último resultado aqui é quando delta tende a zero ou infinito. Eu vou mostrar numa figura, é mais fácil de entender. Mas é uma análise de perturbação regular e singular ali, que obtém aquele resultado. Bom, eu já falei mais ou menos aqui, né? Então, a gente tem que a precariedade, então, que a função é crescente, eu não vou falar disso. Não vou falar disso aqui também. Vou mostrar aqui os resultados. Olha. Eu fixei parâmetro, aumentei o alfa. A bacia de atração aqui diminuiu. Fixei o parâmetro, aumentei o beta. A bacia de atração aumentou. Eu fixei o parâmetro, aumentei o delta. Nessa região aqui, à esquerda fica pior para células normais, mas nessa região aqui à direita fica melhor. Né? Então, depende de onde a condição inicial está. Isso aqui é numérico, mas o teorema ali vale para qualquer valor de parâmetro naquela região. Então, o teorema tem essa interpretação biológica. Tá? E quando delta tende a zero, a gente mostra que essa separatriz aqui vai convergir para essa reta aqui, tirando esse ponto aqui, né? Ela vai convergir para essa reta aqui horizontal. Quando o delta tende a infinito, ela converge para essa outra reta horizontal aqui. Então, isso tem interpretações, né? Diversas. Já ficou claro um pouquinho das interpretações. Eu quero passar aqui nessa prova. Essa prova usa bastante teoria qualitativa. É uma prova bem interessante que usa o teorema de Hartmann-Grobman, usa bastante ferramenta de EDO, é uma prova que dá um certo trabalho. Mas eu quero deixar isso para lá e quero voltar para cá. Beleza. A gente provou esse resultado. Então, a gente sabe, né, que o que vai facilitar o câncer de surgir? Ele tem que surgir uma variante do câncer, né? Essa linguagem de variante está fácil de entender o que eu quero dizer, porque está na boca de todo mundo aí. Se surgir uma variante da célula tumoral com um alfa maior, essa variante ela vai precisar de menos células iniciais para se estabelecer, tá claro? Ou, né, se ela diminuir o delta, né, ela também melhora, porque o delta pequeno vem para cá, né? Então, tem que surgir uma variante com uma configuração de parâmetros aqui que torne mais fácil a invasão do câncer, ou seja, que tenha menor resiliência, né, das células normais. As células normais vão ter menor resiliência contra esta variante que surgir. Mas a questão é a seguinte: um tumor ele não é composto apenas de um tipo de variante. Não é um único tipo celular com uma mutação que forma um tumor. Em geral, as células tumorais elas vão se acumulando, elas vão acumulando mutações, né? Vão se espalhando, e eu tenho células com mais mutações do que outras. Em geral, essas células que têm mais mutações do que as outras, elas são variantes mais agressivas, que elas invadem, mas elas causam também a possibilidade de que as variantes menos agressivas, tumorais, sobrevivam também. Então, um tumor ele é composto de um pool heterogêneo ali de células, onde eu tenho células que são muito agressivas, que acabaram abrindo caminho para o restante das células e todas cresceram juntas, né, e formaram aquela massa heterogênea. E eu quero tentar modelar isso, né, entender como é que isso ocorre, especialmente do ponto de vista de surgimento do câncer, com esse modelo de Lotka-Volter, com várias populações tumorais. É isso que a gente vai vir aqui agora para essa segunda parte. Se eu não me engano, eu já passei 35 minutos, eu vou falar mais uns 10 minutos aqui sobre essa outra parte.
Então, primeiro com 3 populações. Né? Não precisa ler o que está escrito aqui. Basicamente, aqui, ó, eu tenho uma variante Y1 e eu adiciono uma outra variante, Y2. E o que vai mudar agora são os betas e os alfas, e os deltas, a maneira como essas variantes interagem com as células normais e como elas se reproduzem, certo? Uma com a outra, ó, elas não mudam o dano que uma causa a outra. É só o dano, só a maneira como uma responde às células normais, mas uma com a outra, elas não são diferentes entre si, do ponto de vista de uma para outra, da interação entre elas. Então, eu quero estudar esse modelo, é o modelo de lógica Volterra tridimensional. A Mary Lou Zeeman, né, que foi uma aluna do Hirsch, daquele livro de equações diferenciais do Hirsch-Smale, ela, no doutorado dela, ela classificou todos os retratos de fase genéricos desse modelo de lógica Volterra aqui. Acontece que esse caso aqui, 8, não o caso 9, mas o caso 8, é não genérico, justamente porque eu tenho 1 e 1 aqui, 1 e 1 aqui. Então, eu tenho que analisar esse caso aqui. Ele não entra na análise da Zeeman lá, que ela fez já na década de 90. Então, tem aqui algumas conjecturas. Eu vou passar aqui um pouco rápido. Eu vou só mostrar o retrato de fase. O retrato de fase está assim, ó. Eu tenho aqui, nesse eixo aqui, a variante X1, a variante tumoral X1. Nesse eixo aqui, as células normais. E note, se você voltar aqui no sistema, que o plano XY1, ele é invariante. Quando eu faço Y2 igual a 0, eu permaneço com Y2 igual a 0. Então, eu permaneço na dinâmica com uma variante tumoral só. Então, aqui, ó, esse X aqui e Y aqui, desculpa, esse X aqui é as células normais, tá? E esse Y aqui, que é a variante Y1 das células tumorais. Eu falei errado. Então, esse plano aqui, ele reproduz exatamente o modelo lógico-Volterra que a gente tinha. E essa curva cinza aqui é a separatriz do caso bidimensional lá, que a gente tinha. Tudo bem? E daí, esse eixo Z é a variante Y2, certo? Que eu introduzo. E eu introduzo ela com parâmetros um pouco mais agressivos. Você observa aqui, ó, que a separatriz aqui nesse plano Y2X, que é um modelo de lógica Volterra também, né? Essa separatriz aqui, ela está um pouco mais próxima desse ponto de equilíbrio aqui. Então, eu introduzo uma variante que tem, né, uma agressividade maior do que essa variante aqui. E daí eu tomo condições iniciais aqui, certo? Condições iniciais nesses pontos verdes aqui. Nessa reta aqui. A ideia minha é a seguinte. Essas condições iniciais estão nesse plano, Arthur, nesse espaço definido aí pela separatriz? Não, não estão. Não estão, A né? separatriz, ela é uma superfície aqui de dimensão 2 agora. Isso, exato. Que é uma superfície de dimensão 2 que passa nessas duas curvas. Exatamente isso. Qualquer ponto daí, aí é um ponto quais são essas estável. condições iniciais? Qualquer ponto aí Qualquer leva para... ponto na separatriz, superfície, leva aonde? Isso. Leva para um desses pontos aqui. Eles aí, ou dentro da esse. separatriz, têm uma bacia de atração também. Isso. Eles têm uma bacia de atração de dimensão 2. Uma é de dimensão 2 e outra é de dimensão 1. Depende dos parâmetros. Entendi. Para saber qual que é qual. Daí, as minhas condições iniciais, olha, vão ser
y1 mais y2 igual a constante. Ou seja, a minha quantidade inicial vai permanecer constante. A minha quantidade inicial é constante. Só que agora ela está misturada em uma quantidade da variante 1 e outra quantidade da variante 2. Tudo bem? Então, aqui é a reta y1 mais y2 igual a 1. Esses pontinhos verdes. Então, nessa reta que passa aqui, ó, assim. Tá? Então, eu não estou mudando a quantidade total de células tumorais iniciais, só estou mudando a proporção. Quando eu começo só com a proporção só da variante 1, eu tenho a sobrevivência da nativa, tá vendo? Eu não tenho a invasão do câncer. Daí eu aumento um pouquinho a variante 2 e diminuo a variante 1, tudo bem? Então, ainda, essas 3 trajetórias aqui ainda estão na bacia de atração da nativa. Mas quando eu introduzo, então, uma quantidade suficientemente alta da variante 2, ó, eu caio na outra bacia de atração que vem para cá. Tudo bem? Então, eu não mudei a quantidade inicial de células tumorais, mas mudei a proporção delas. Eu não preciso ter só células agressivas da variante 2. Eu preciso ter uma quantidade só pequena delas para que haja uma invasão. Tudo bem? E daí aqui, para onde que elas convergiram? Né? Cada trajetória aqui vai convergir para um equilíbrio. Aqui eu tenho uma família de equilíbrios aqui, nessa reta. Porque como é um modelo Lotka-Volterra degenerado, se você fizer x igual a 0, células normais iguais a 0, ó, isso aqui é degenerado, tem uma família de pontos de equilíbrio. Então, toda essa reta aqui é formada por pontos de equilíbrio. Dependendo da condição inicial, ou eu convido para cá, ou para cá, ou para cá. Ou seja, a composição final do tumor, quando ele elimina as células normais, a composição final dele depende da composição inicial dele. Isso é por causa da forma degenerada que eu peguei a competição intraespecífica entre Y1 e Y2. Daí aqui, eu não vou entrar em detalhes aqui. Daí, finalmente, aqui eu quero mudar isso aqui agora. Eu quero considerar mutações agora, entre as variantes. Então, é o mesmo modelo, só que agora a variante Y1, ela sofre mutação numa taxa Y12 para a variante Y2, e a Y2 também sofre uma mutação numa taxa Y21 para a variante Y1. Então, as variantes agora estão se intercambiando aí, se eu quiser. Obviamente, eu posso botar a mutação num só sentido, mas, a princípio, eu não tenho por que considerar isso, né? Em geral, as mutações ocorrem para todos os lados e a seleção natural seleciona a melhor variante. Então, eu comecei com uma condição inicial aqui, ó, e daí eu olha só, essa aqui, ó, deixa eu mostrar de novo. Essa aqui em cinza é a bacia de atração quando eu considero o modelo sem a variante Y2 e sem as mutações. O modelo Lotka-Volterra que a gente estudou antes. Essa separatriz aqui em cinza. Quando eu considero esse modelo aqui, a separatriz é uma superfície que está aqui, e daí tem um método numérico um pouco complicado para achar essa superfície aqui. Já daria pano para manga para falar desse método numérico aqui, que é bem interessante. E daí o sistema ele tem um ponto de equilíbrio aqui, ó, que é composto da variante Y1, da variante Y2 e nenhuma célula normal. Esse ponto aqui. Isso aí está no plano do fundo. Esse ponto está no plano do fundo. No fundo. E essa condição inicial aqui, que não estava na bacia de atração, que estava na bacia de atração das células normais, quando eu introduzo essa variante e as mutações, ela está em outra bacia de atração, percebe? Porque então a introdução dessa variante com as mutações
faz essa separatriz aqui se mover para cá e tem essa superfície aqui. E daí dá para a gente estudar numericamente como que essa superfície se comporta com respeito aos parâmetros. Isso aqui eu estava fazendo em 2020, daí veio a pandemia, veio o ensino online, todo esse tipo de coisa, e isso ficou de molho. Arthur, volta lá um pouquinho, deixa eu fazer uma pergunta para você ali. Eu acho que eu entendi já, mas as linhas cinzas, elas correspondem a você fazer um dos Y zero. Exato. E aí você tem esses... mutação. E tirar a mutação. Então, é por causa das mutações que a superfície bege não coincide com essas linhas cinzas. Exato. Ah, beleza. Exato. Nesse modelo aqui, cadê? Eu não tenho mutação. E aí elas coincidem. Então a superfície ela contém as linhas cinzas. Massa, ok, entendido. Uhum. Tá? Isso aqui está escrito nessas conjecturas, eu passei meio rápido, mas isso não está totalmente provado ainda. Vamos ver, o dia que sobrar um tempinho, a gente vai continuar esse trabalho. Beleza. Bom, por último, eu quero só dar uma ideia aqui. Né? A gente pode, né, no final das contas, estender para N variantes. Então, eu posso estender aqui para N variantes, YIs, né? Mesma coisa, com mutação, os Epsilons e J's são as mutações do YI para o J, né? Mesma coisa de antes. E daí, é o seguinte, suponha que eu tenho N variantes, e eu tenho as mutações. Eu posso pegar os épsilons iguais a zero, não tem mutação. Eu posso fazer o seguinte, essas mutações, elas ocorrem de maneira assim, passo a passo. Então, a YI, ela só vai mudar, ela só faz sofrer uma mutação para YI menos 1 ou para YI mais 1. Né? Ela não vai sofrer um salto evolutivo, digamos assim. Né? A célula lá é verde, ela vai ficar um pouco roxa. Ela não vai ficar roxa e com cabelo, por exemplo, se ela é careca. Então, ela vai adquirir traços pontuais à medida que as mutações vão ocorrendo. Está claro isso? Então, isso daí é uma hipótese que você está somando, que está dizendo que você só tem mutações para variantes próximas. Próximas, exato. Ou seja, eu tenho N variantes e elas podem ser bem diferentes, mas a mais diferente é a variante Y1 da variante YN. Uhum. E entre elas são estágios intermediários, onde elas vão adquirindo mutações pontuais que modificam um pouquinho. Não há salto de mutação. Não há salto de mutação. Então, na linguagem do coronavírus, a variante alfa é próxima da gama, não sei se vocês já viram aqueles gráficos. Não é tão diferente. Agora, a Ômicron, ela está lá longe, porque ela tem muitas mutações diferentes da alfa, da beta e da gama. Então, aqui é um conjunto discreto de mutações, que, na verdade, é discreto, né? Porque as mutações ocorrem no DNA, em pares de base ali. ACTG é uma coisa discreta, de fato. Mas esse modelo aqui, ó, se você já trabalhou com diferenças finitas, esse modelo aqui é uma versão da equação de difusão, né? Onde aqui é uma integral. Então, ele vira esse modelo aqui, ó. Aqui eu tenho uma EDO, aqui eu tenho uma EDP com equação de difusão. X é um X de T, o Y é um Y de S e de T. Onde o S agora é o meu espaço de aspecto. É o meu J aqui. Então, 0 é a mutação, é a variante inicial. O 1 é a última variante, a YN. E o meu S aqui é a variável que está nesse contínuo de variantes, tudo bem?
Então, aqui eu tenho um termo de competição intraespecífica, que é essa integral aqui, a competição delas contra o tumor, elas podem ter competições diferentes, né? E elas sofrem uma difusão nesse espaço de aspectos aqui. Então, eu chego nesse modelo íntegro diferencial aqui. Você conseguiu mostrar que isso é um limite quando n tende a infinito? A 12 é o limite quando n tende a infinito da 11? É isso, Arthur? Ou é uma hipótese que você está escrevendo a 11 como a 12? Eu não mostrei isso, mas dá para mostrar. É fácil mostrar. Tá. É só fazer as contas. Tá muito parecido. Tá? Dá para ver aí que sai. Se eu pegar esse modelo aqui e eu discretizar ele para fazer o método das linhas, para resolver numericamente, dá esse modelo aqui. Sim. A única questão é qual método de integração eu vou usar numérico, eu vou usar para descrever essa integral aqui. Né? Uhum. Eu uso o mais simples aqui. Eulerzinho. Uhum. Retângulos. E aqui é uma diferença finita de segunda ordem centrada. Mas exatamente. É isso. Então, dá para estudar esse modelo, a gente está estudando esse modelo aqui, tem propriedades interessantes, mas dá para simular numericamente esse aqui, que é o que eu acho mais bonito. E dá para considerar, você pode considerar duas variáveis de aspecto, né? E considerar num plano, né? S e Z, por exemplo, duas variáveis de aspecto, né? Tem difusão num plano. Então, a difusão aqui não é espacial, mas a difusão é no espaço fenotípico, digamos assim. Então, o coeficiente de difusão é o que a gente vai chamar de adaptação no espaço de aspecto. O quão rápido minhas células tumorais sofrem mutações. Então, para encerrar, né, eu acho que já está estourando o tempo, eu vou mostrar essa simulação aqui daquele modelo numérico lá. Eu tenho aqui, então, olha só, o coeficiente de competição, aqui é o espaço de aspecto, é o S, o coeficiente de competição aqui das células normais contra elas é igual, ó. Agora o delta varia, ó. O S aqui, com S igual a 1, eu tenho um delta menor. Lembra que diminuir o delta era melhor. Então, ela está melhorando aqui. Continuamente ela está melhorando. O alfa não está mostrado aqui, mas o alfa é igual ao beta. É constante aqui também. E só varia o delta, então. A mutação só muda o delta. E o Y0 é a condição inicial. Então, eu considerei uma quantidade de células tumorais aqui, ó. Aqui. Então, eu tenho variantes de 0 a 0,1. Então, são variantes próximas ali, um pouquinho, uma da outra. E daí, ó, se eu faço o coeficiente de difusão igual a 0, olha, com o passar do tempo, t igual a 0, t igual a 30, t igual a 60, as células tumorais morrem. Elas não têm adaptação, elas morrem. Porque elas não sofrem mutação. Agora, quando eu faço o D maior do que 0, suficientemente grande, está parecendo que elas morrem aqui, mas não está não, por causa que é muito pequeno. Elas se difundem e vão caminhando para lá, para a direita. E elas sobrevivem. Olha o Y grande de T aqui, é a soma de todas as células tumorais. É a área sobre essa curva preta aqui. Essa área decresce, mas depois cresce. E vai para 1 e as células normais, que é o X de T, vai para 0. Então, com o coeficiente de difusão suficientemente grande, você tem a sobrevivência e o estabelecimento das células tumorais, mesmo elas começando numa condição aqui que elas não sobreviveriam sem adaptação, sem mutação. E a mesma coisa se eu considerar as variantes aqui melhorando em todos os aspectos dos parâmetros, alfa, beta e delta. Né? Daí, nesse caso, a variante aqui com y igual a 1, ó, é muito boa, porque ela é melhor que as outras em todos os parâmetros. E daí, basicamente, começando com essa condição inicial aqui, ó,
eu tenho a difusão, mas ela se difunde e ela se movimenta para lá. Eu tenho uma onda viajante aqui para o S igual a 1, e, na verdade, isso aqui vai acumular no S igual a 1, vai convergir para um delta de Dirac aqui no S igual a 1. Eu só vou ter a presença dessa variante mais dominante aqui, porque ela é melhor em todos os aspectos. E, querendo ou não, era disso que o Yuri estava falando no início da palestra com relação ao Covid, a gente estava conversando. Bom, mas era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado aí, Yuri e Andréia, pela participação. Espero que a gente possa continuar mantendo contato aí. E quando tiver algum evento aqui, espero chamar vocês também. Por enquanto, as coisas aqui estão meio paradas. Obrigado. Obrigada a você. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu tenho mais uma pergunta. Eu já fiz bastante pergunta aí durante a apresentação. Arthur, você falou um pouco do método numérico para calcular aquela bacia, não é? Aquela, na verdade, separatriz. Isso não seria um Newton-Raphson? Não. Não? Não. Porque teria uma restrição, né? A única restrição, você imporia uma restrição que os 3 pontos tinham que estar na separatriz, não é? Mas eu pensei que você pudesse resolver o sistema por um Newton-Raphson, mas não, né? Porque tem a parte, a derivada continua, né? É porque a restrição é uma condição no limite para o t tendendo ao infinito, né? Um ponto está nessa superfície, se a solução começando nesse ponto, quando o t tende a infinito, converge a um desses pontos. Uhum. É uma solução, é uma restrição não algébrica. É verdade. O método que eu utilizo é um método de série de potência, que a gente aproxima, pega, por exemplo, suponha que todas as condições iniciais aqui converjam para esse ponto. Ou é para esse ou para esse, depende dos parâmetros. Se for para esse, né, você tem uma aproximação, você tem um método de Picard para obter essa superfície aqui, né, uma equação integral. Então, a gente usa um método de Picard para n vezes, e você tem, então, um polinômio de Taylor de 2 variáveis que aproxima essa superfície. Então, é baseado nisso. Entendi. Tem uma pessoa lá na Austrália, na Nova Zelândia, muito interessante o que ela faz, que ela descobre essas variedades aqui usando um método de continuação para trás. Eu ia dizer uma continuação analítica aí, continuation method. Ela chama Rinke Ozinga. Tem umas figuras muito bonitas, até da variedade do sistema de Lorentz, uma variedade toda complicada, uma superfície que ela determinou, e ela tem toda uma história por trás, interessante. Que legal. Eu fiz isso com um aluno de mestrado, eu não sei se a minha aluna está aqui, acho que não, ela vai continuar esse trabalho, a gente fez na tora, não é? Usando essa palavra não muito elegante aqui na apresentação, era um sistema que eu tenho 2 ímãs interagindo, e esses ímãs a gente precisava determinar qual é. Então, você tem um espaço bidimensional, né, mas não é tão simples, porque cada equação é de segunda ordem. Então, no fundo, você tem um espaço de 4 dimensões. E o que eu falei para ele, cara, você tem que encontrar esse espaço aí que separa os seus pontos de equilíbrio. Vamos fazer isso gastando o computador. Então, a gente discretizou o espaço de condições iniciais e disse, bota isso daí para rodar por um tempo T suficientemente grande, porque o sistema era dissipativo, então, de alguma maneira ou de outra, ele ia parar em algum ponto de equilíbrio, e aí, se isso terminou longe um delta, você diz que pertence àquele ponto de equilíbrio, sabendo que eles estão suficientemente separados, os pontos de equilíbrio. Mas isso me interessou muito porque eu vou procurar isso, depois eu vou conversar com você, procurar isso, porque isso pode ser um método muito mais elegante de tentar achar essa superfície. É um método bonito, esse aqui,
Mas eu falo que dá mais trabalho estudar e implementar ele Do que resolver o problema em si, né? Eu já rodei esse outro num modelo de 3 dimensões. Era igual esse modelo aqui, e dividia cada eixo aqui em 1000 pedacinhos. Você tinha 10 elevado a 9 condições iniciais e fazendo isso que você falou. Demora dias, mas o outro método que a moça lá da Nova Zelândia usa, eu até hoje estou tentando estudar ele. Vai demorar dias ao quadrado para estudar, ele vai rodar em alguns segundos, mas ele vai demorar dias ao quadrado para estudar. Como o dias é muito grande, você bota no computador, ele roda. Se eu tivesse um processador melhor, talvez eu estudaria mais rápido, mas... Isso aí, Arthur. Obrigado. Obrigado, Yuri. Valeu. Um abraço para todo mundo. Perfeito. Alguém mais tem alguma pergunta? Você podia deixar a referência para a gente, que você passou algumas coisas aí, né, que a gente viu. Desculpa, tinha até as referências aqui no PDF. Só para a gente dar um print, assim, que eu acho que eu perdi em algum momento. Deixa eu abrir aqui o PDF. Não, que eu fechei. Compartilhar. Vamos ver se... Tá vendo a tela? Chegou. Sim. Essas referências são sobre resiliência, sob o ponto de vista ecológico. Essa referência aqui é que ele fala das 3 medidas lá que eu falei. É muito interessante, é mais nova, né? Essa referência aqui é muito boa, porque ela introduz todo o ponto de vista matemático sobre resiliência. Então, ela fala até um pouquinho sobre como calcular, mas não fala muito como calcular. Mas é muito boa esse review aqui. Cadê o artigo? Uai. Sei que não está aqui. O outro artigo onde é provado aquele teorema, ele não está aqui. Não sei por que não saiu. Deve ter dado algum problema no vídeo. Não, tudo bem. A gente acha 2019, né, Arthur? 2019. Nessa revista aqui, o Bulletin of Mathematical Biology. Perfeito. Então é isso. Obrigada. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, agradeço a todo mundo por ter participado, Arthur por ter apresentado. Yuri, mais alguma coisa? Só lembrar que amanhã temos a palestra plenária, não é? Do Chris Johnson, falando de deslizamentos de terra, tá bom? Modelagem de deslizamentos de terra, e a gente continua o dia com a parte de materiais granulares, tá bom? Então estão todos aí convidados para participar. Perfeito. Obrigada.